Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seja com você nesse momento e que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao seu coração nesse tempo, tá bom? Eu gostaria de orar com você para nós iniciarmos mais uma escola bíblica dominical, mais uma escola bíblica, né? Independente do dia, mas nós temos o costume de ser aos domingos, então que Deus possa estar falando no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a lição 12 da nossa revista, Você Pode Se Autoliderar. Eu gostaria de orar e falar com Deus nesse tempo. Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos guardou e nos protegeu. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa cuidar de cada um de nós, assim como já faz. Leve, ó Deus, a paz para dentro dos lares que estão assistindo e participando dessa escola bíblica hoje. Que o Senhor possa estar dando paz, tranquilidade, acalmando os corações, em nome de Jesus. Também pedimos, ó Deus, para que o inimigo não venha ter poder sobre nós, mas que somente o Senhor possa estar conosco em todo o tempo. Colocamos nossas vidas, a vida da Segunda Igreja Batista em Guaçuí, na Tua presença e nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje você pode se autoliderar, ou seja, estaremos falando sobre nos controlarmos mediante as situações que vivemos, com tanta luta contra o pecado, quanto até em algumas situações do nosso temperamento. Texto base, 1 Coríntios 9, 27, que nos diz assim: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aí o estudo ele vem falando sobre esse domínio próprio, né, que nós precisamos ter em meio às situações que nós vivemos, em meio à sociedade, em meio à nossa vida espiritual, em meio ao pecado. Nós precisamos aprender a nos controlar para vivermos uma vida com o Senhor, e é um fruto do Espírito esse autocontrole, tá bom? A lição nos diz assim: geralmente, ao nos depararmos com algo errado em nós, um pensamento, um sentimento, um hábito ou uma atitude, procuramos culpar os de fora de nós. Porque parece mais fácil procurar sempre a culpa nos outros. Não seria mais fácil buscar a solução em nós? Em vez de querer controlar o próximo, que tal controlar-se a si mesmo? Antes de querer mudar os outros, que tal buscar o próprio crescimento pessoal? Vale destacar que o nosso crescimento espiritual depende muito mais do nosso investimento do que de uma eventualidade. Meus irmãos, sempre que tem algo em nós, né, como o texto nos diz, de errado, nós colocamos a culpa no outro. Aí isso aconteceu porque fulano fez isso. Aí eu fiquei estressado, não consegui me controlar porque a pessoa me atrapalhou. Aí eu caí na tentação porque isso foi muito forte. Devemos assumir as nossas culpas, os nossos erros. E desde o Éden, né? O homem culpando a mulher culpando a serpente, ninguém assume a responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade de nossas vidas, de nossas atitudes, do que fazemos. Então se coloque na presença do Senhor, tenha essa disposição de estar se autoliderando, se autocontrolando, que o domínio próprio possa estar em você, porque é um fruto do Espírito. Então busca o Senhor para isso. Não coloque a culpa em outras coisas, em outras pessoas. Assuma a responsabilidade e controle, guie a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Mas assuma que você tem que tomar atitudes certas. As decisões você que toma. Os momentos você que vive. E para vivermos e passarmos por ele da melhor forma possível, precisamos estar conectados a Deus. O texto nos diz: fomos escolhidos para frutificar, chamados para isso. Está lá em João 15, 16. Para que os resultados desse investimento que o Senhor fez em nossas vidas sejam sólidos, precisamos estar conectados à fonte, à videira, que é Cristo. Nós precisamos estar focados e conectados nele para que consigamos viver uma vida digna de um servo do Senhor, de um cristão. Então, se você não está conectado em Deus, como que você vai seguir uma vida se autocontrolando e com os frutos do Espírito? Será muito difícil, porque necessitamos de estar ligados a Cristo, a Jesus, a todo tempo. Viver uma vida na presença de Deus.
E aí continua. Nosso destino em Deus é o crescimento. Cristo é a nossa fonte de energia, o Pai nos supervisiona a fim de reparar qualquer debilidade no processo. Por isso, verifique sua atitude. Se você permanece nele, será frutífero. Caso encha sua mente e coração do que não edifica, você será improdutivo. Então você precisa também se autoliderar no que você faz no dia a dia, no que você pensa, no que você toma decisões de fazer. Filipenses 4, 8 fala assim: quanto mais, irmãos, que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor nisso, pensai. Precisamos controlar nossos pensamentos, nossas atitudes. Tudo nós devemos aprender a nos controlar, nos autoliderar para glorificar a Deus. Então, como o texto diz, se há alguma virtude, se há louvor, então pense nisso, faça isso. Então que nós possamos aprender a nos controlar para que venhamos a ser frutíferos no reino de Deus e não infrutíferos. Não sejamos pedra de tropeço, mas sejamos canal de bênçãos do Senhor. Primeiro ponto, sendo responsável por sua espiritualidade. E aí segue. O que você faz para lidar com as tentações, com o mundo, com o diabo, com a carne? Qual dos três é o pior para você enfrentar? Diante de tantas adversidades, como ser vitorioso nesse mundo? É uma série de perguntas, né? Aliás, o que é ser vitorioso em sua opinião? Já que o fruto não é nosso, mas é do Espírito, e domínio próprio está disponível para que experimentemos a vontade de Deus ou não. Precisamos semear para o Espírito para ter domínio próprio ou precisamos do domínio próprio para que possamos semear para o Espírito? Vamos refletir? É bom enfatizar, né? Se você tem o Espírito de Deus, essa virtude cristã está em você. Então, se você entregou sua vida, se você é servo do Senhor, você deve ter o domínio próprio, deve buscar a isso, porque é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é domínio próprio. Gálatas 5:23. A palavra traduzida domínio próprio também significa temperança, autocontrole, autodomínio e moderação. Nós precisamos aprender a nos controlar. Em inúmeras situações, tende a nos tirar do foco, seja ele em atitude, seja ele em pensamento, seja ele no pecado, na vida espiritual ou não. Inúmeras situações tendem a nos tirar do foco. Mas nós precisamos nos autoliderar. O texto base, lá de 1 Coríntios 9:27, ele fala sobre os atletas, né? Que ele vai falando antes, né, sobre os atletas que brigam para sempre fazer o melhor. E aí eu gosto sempre de usar o atleta, até porque eu gosto muito da área, na questão de que um atleta, para ser bem sucedido, ele precisa ter muito autocontrole. Nós estamos cansados de ouvir, pelo menos na área esportiva, de atletas que não focam na sua vida esportiva, né? E aí se envolvem nas tentações, nas questões que são do mundo, né? Mediante ao futebol também, e perdem o foco da sua carreira. Muitos atletas ganham muito dinheiro e perdem todo o dinheiro porque não se autolideram, são levados pelas situações. Nós não podemos deixar ser levados pelas situações, porque nós somos responsáveis pela nossa espiritualidade, então nós precisamos ter esse autocontrole em meio às situações que nós vivemos. Tá? Então que você possa buscar ao Senhor. Eu sei que é difícil, meu irmão, se autocontrolar, tanto nas atitudes como até em pensamentos, questões espirituais, mas peça ao Senhor para que você tenha domínio próprio, para que você se controle, para que você viva somente para agradar ao Senhor, independente da área e do local que você estiver. Vamos lá. Como um fruto, o domínio próprio resulta da ação do Espírito Santo na vida do crente, mediante sua exposição à ação de Deus em seu dia a dia. Domínio próprio é a disciplina exercida sobre os desejos, de modo que nossos apetites sejam dominados. Ele é a virtude que o cristão recebe para se controlar, renunciando à natureza carnal que ainda reside em si, organismo e psiquismo. Sempre é bom lembrar que não se trata da força de vontade orientada pelo orgulho de estar no controle, mas trata-se do resultado de uma caminhada com Deus. A caminhada com Deus, ela te permite
a lutar contra os desejos carnais, se tratando de vida espiritual, e o autodomínio, o domínio próprio. E vale frisar que o domínio próprio não contribui para a anulação do eu, mas a construção de uma melhor versão do eu. O domínio próprio é efetivo onde a lei é ineficaz para inibir a manifestação das obras da carne pelo poder do Espírito. Pratiquemos o autocontrole, a autoliderança, o domínio próprio, a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento espiritual. Então você, meu irmão, por mais que eu, pastor, um líder, possa estar te ajudando a caminhar e ser conduzido na presença do Senhor, você precisa querer, precisa buscar, precisa se autocontrolar. Você precisa ter não virar uma rotina, mas ter momentos durante o dia específicos para você orar, para você ler a Bíblia, para você buscar o Senhor, para que você venha resistir às tentações, às situações que venham te tirar do seu foco, que é Cristo, venham fazer você perder o seu controle. Então, para que você tenha o autocontrole e consiga viver dessa forma com domínio próprio, precisa-se assumir a sua responsabilidade espiritual e viver uma vida somente para Cristo. Tá? Vamos lá. É claro que dependemos totalmente de Deus para crescer na fé, mas cabe a cada um de nós buscar mais do seu Espírito. Afinal, sabemos que o fruto do Espírito, que o fruto é do Espírito. Entretanto, quem cuida da qualidade do terreno somos nós. E aí fala 1 Coríntios 9, 25, onde Paulo trata ali sobre os atletas e fala: o vencedor das corridas gregas recebia uma grinalda de folhas e às vezes um prêmio em dinheiro. O cristão recebe o prêmio da glória de Deus, que não é um prêmio, um presente, né? Assim como para alcançar uma condição melhor, o atleta se domina e persiste em sua jornada, o cristão se domina para experimentar o propósito de Deus para a sua vida. Então você precisa se autocontrolar e experimentar o que Deus tem para você na sua vida, no seu dia a dia. O verdadeiro cristão conseguirá isso simplesmente porque a vida de Deus está nele. Você é cristão? Então o domínio próprio está ao seu alcance. Não invente desculpas, não coloque a culpa em outras pessoas e em outras situações. Porque isso Adão e Eva fizeram e o ser humano ele tem feito desde então. Então assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual. Você não saiu da presença do Senhor, você não pecou porque o fulano da igreja fez isso ou fez aquilo ou deixou te dar atenção. Não, você decidiu isso. Então assuma a sua responsabilidade, volte-se para Deus e tenha uma vida com Cristo, que aí você conseguirá se controlar mediante as tentações, aos pecados e também mediante as nossas atitudes diárias. Tá bom? Ponto 2, página 58. Dominando-se para cumprir a missão. Não pare de correr, nem pare de lutar. Paulo compara o cristão que investe em sua própria espiritualidade como um atleta que corre a luta. Ambos para lograr êxito precisam se dominar cada vez mais, a cada dia. Corremos para o céu, superando obstáculos, persistindo na corrida, recebendo incentivo, enfrentando o cansaço e sonhando com um prêmio. Temos a vida eterna, né? Um presente de Deus. Desenvolvemos o domínio próprio quando nos privamos de tudo o que nos atrapalha a ganhar o prêmio de cumprir a missão. Precisamos continuar vivendo sob a influência do Espírito para vencer os maus desejos da nossa natureza, as obras da carne, que estão absolutamente opostos aos propósitos de Deus para nós. Então, meus irmãos, nós temos desejos carnais, muitas das vezes pode acontecer conosco. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos dominar para esse sentido, para lutar contra o pecado. Nós estamos numa guerra espiritual. Lá em Efésios, né? Efésios 6, fala sobre a armadura de Deus. Nós precisamos nos vestir da armadura de Deus porque nossa obra não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes e majestades. O versículo 12 de Efésios 6 diz: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo e trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes.
Para nossa missão, nós estamos numa guerra espiritual, nós precisamos vencer essa missão, então não pare, nem pare de lutar, não pare de correr. No grego existe o soldado, a tradução para soldado estekete. É o soldado que ele não recua, ele não volta atrás, ele não desanima. Pode cair quem for do lado dele, pode estar sozinho em meio à batalha, mas ele sempre vai em frente e ele continua firme na sua batalha. Então vamos seguir firmes na nossa missão. A missão do cristão é pregar o evangelho e fazer discípulos. Então faça isso. Segundo ponto desse número 2, para não cumprir a missão. Leve a sério a luta contra o pecado. Meu irmão, nós precisamos lutar contra o pecado. O pecado, ele não é brincadeira, não devemos ter pecados de estimação, onde as pessoas fazemos algo e seguimos em frente porque é normal. Não. Você precisa se dominar, você precisa fugir do pecado para cumprir a missão que é Jesus. Como que você vai falar para uma pessoa de Jesus que transformou a sua vida se você continua no erro, continua no pecado? Nós vamos continuar errando, mas existe a diferença de quem quer acertar o alvo e erra, pecou e daí volta a tentar fazer o certo e consegue. E existe aquele que de propósito quer errar o alvo, não está preocupado em agradar ao Senhor. Então leve a sério. Busque dominar-se para cumprir a missão. E aí falamos sobre ser frutíferos. Campanha de missões estaduais, chamados a fazer discípulos. Gostaria de te perguntar. Você tem dado fruto? Você tem feito a diferença? Você tem feito discípulos? Você tem pregado o evangelho? Independente de isolamento ou não, você tem feito discípulos? Coloque a sua missão em prática, comece a exercer ao que você foi chamado. Você foi chamado para pregar o evangelho, para fazer discípulos. Então leve a sério a luta contra o pecado. Como você vai fazer um discípulo se você está em pecado? Busque viver em santidade, mais próximo de Cristo que você conseguir. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo disse isso. Então leve a sério essa luta contra o pecado. Para conseguir se dominar e cumprir a missão, você precisa seguir em frente, lutar contra o pecado. Não desanime, não pare. Tem uma música que fala, né? Nada pesquei, né? Essa música é muito interessante também porque ela fala para não desistirmos. Não pare de servir ao Senhor. Independente do que esteja acontecendo, siga firme para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Ele vai te sustentar, ele vai suprir suas necessidades. Mas você precisa se controlar para cumprir essa missão. Você precisa ter esse domínio próprio de não desistir. Não sei como está o seu psicológico em meio a esse distanciamento social. Mas assim como Deus fez com Elias, ele cuidou de Elias. Ele esteve alimentando Elias. Ele esteve fortalecendo Elias. E Elias foi fortalecido e seguiu em frente. Faça o mesmo. Consiga dominar-se. Tenha autocontrole, domínio próprio para cumprir a missão que Deus te chamou, que é pregar o evangelho, fazer discípulos. Não deixe que nada venha fazer você desanimar. Ok? Vamos lá. Não se deixe, terceiro ponto e último. Não se deixando dominar pelos super desejos da carne. Para viver bem comigo mesmo, preciso observar qual área do terreno, meu ser, recebe mais cuidado. Se for a área da carne, nossa natureza humana inclinada ao pecado, o resultado será corrupção, podridão, decomposição, decadência. Se for a área do espírito, nossa natureza regenerada, inclinada para Deus, a colheita será a vida eterna, relacionamento íntimo com Deus. Quais sementes você tem plantado? Na carne ou no espírito? Que pensamos você... Desculpa, Deus. Quais as sementes você está lançando sobre sua vida? Que pensamentos você nutre acerca de si mesmo, do outro, do mundo, de Deus e da vida? Quais emoções você extravasa e quais os sentimentos você controla? Nós precisamos nos autodominar para controlarmos e lutar contra o pecado, contra a carne, contra aquilo que não agrada ao Senhor. E aí segue lá no terceiro parágrafo. Qualquer cristão sincero sofre ao perceber em seu interior
sentimentos e pensamentos reprováveis. Todavia, Deus nos capacita a vencer nossas próprias misérias, doando-nos o seu próprio Espírito, o dom do Espírito. Em Cristo nós podemos vencer as nossas fraquezas. Creia. Em Cristo você pode se autocontrolar através do domínio próprio, seja na maneira de falar, na maneira de agir, dos seus pensamentos, numa vida espiritual, através do relacionamento com Ele. Você precisa aprender a ter o domínio próprio e se controlar em todas essas áreas. Uma vida produtiva no Espírito é possível. A recomendação bíblica é Gálatas 5, versículo 16. Andar no Espírito. Mas eu afirmo, olha o texto que aqui diz, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. O segredo para uma vida que floresce os frutos do Espírito, que existe ali uma colheita, é andar no Espírito, buscar a presença do Senhor. O texto continua, experimente a plenitude do Espírito, seja dominado, seja vencido por Deus, assim poderemos cumprir nosso ministério andando em vitória no poder do Senhor. Jesus veio trazer uma vida melhor ao homem e essa vida só pode existir na força do Espírito. No entanto, Deus não desconsidera o potencial humano para atuar. Ele conta com você para melhorar a sua própria vida. Cuide mais da sua vida, ande com Deus e curta as cenas dos próximos capítulos. Viva uma vida, meu irmão, na presença do Senhor. Minha irmã, viva uma vida buscando ao Senhor, ande no Espírito. Que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo através da sua vida, falando ao seu coração. E que em nome de Jesus, os frutos do Espírito possam ser dominantes na sua vida, possam ser percebidos por outras pessoas, porque se você se entregar e buscar a Ele, os frutos do Espírito serão, sim, vistos através da sua vida. É difícil? É, mas através de Cristo Jesus nós podemos. Ele nos fortalece, Ele nos dá essa força. Então não desista, aprenda a se autocontrolar, a se autodominar para que você venha cumprir a missão, para que você tenha uma vida espiritual na presença do Senhor, para que você venha fugir das obras do inimigo, da obra do pecado, das tentações, dos problemas psicológicos também. Então que Deus possa estar abençoando você, que Deus possa continuar no controle da sua vida, da sua família, que Deus possa ser o centro da sua vida e que o autocontrole, através do seu desejo, desse seu coração agora que está brotando, possa você controlar você, sua vida, para que todos ao seu redor sejam abençoados através do poder do Espírito Santo de Deus. Floresça os frutos do Espírito em sua vida e que Deus te abençoe. Forte abraço, fica com Deus e até uma próxima.